Muito bem, então, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presença do senhor Gustavo, por se colocar à disposição aqui para nos acompanhar nesse evento. E agradecer também a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós tivemos um probleminha ali no início, que os colegas que iam ajudar a apresentar tiveram um probleminha de conexão, mas agora já tá sendo resolvido. Então, eu vou iniciar aqui apresentando um pouquinho do senhor Gustavo. Gustavo de Lima Lemos, ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, especializado em administração e marketing pela Universidade Católica de Pelotas e em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em agronegócio pela Universidade de Belgrano, de Buenos Aires, na Argentina, e atualmente ele é diretor da empresa Safras e Cifras. Então, gostaria de agradecer novamente ao senhor Gustavo pela presença, pela disponibilidade em estar aqui no nosso evento. E só lembrar o pessoal também que no final vai ser disponibilizado aí o link para preenchimento de presença, para confirmar a presença no nosso evento. E também os questionamentos podem ser feitos ao senhor Gustavo ali no chat no YouTube, que ao final nós vamos repassar a eles. Então, boa noite novamente ao senhor Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade e uma boa palestra ao senhor. Tá bom, muito obrigado, Eduardo. Obrigado aos que nos acompanham aqui. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar falando para estudantes de agronomia, porque eu também sou agrônomo, né? Me sinto muito à vontade de falar nesse meio. E o objetivo é trazer um pouco da experiência da minha vida como agrônomo e principalmente da empresa que eu faço parte há praticamente 30 anos. Estamos comemorando 30 anos hoje, este ano, né? Ano de pandemia, para não esquecer nunca mais. E a ideia é exatamente essa, trazer para aqueles que estão começando uma vida profissional, ou irão começar em breve, né, pós-formatura, algumas coisas que nós temos aprendido nesses 30 anos de empresa que presta serviços ao agronegócio brasileiro. Então, eu preparei uma pequena apresentação, devo falar em torno de 35 a 40 minutos, depois eu estou aberto a algum questionamento, se evidentemente houver, e espero que todos desfrutem bastante disso. Se não tiver bem Eduardo, acho que eu caí aqui. Agora voltou, tudo certo. Vamos lá. Está aparecendo a apresentação aí? Acho que o senhor vai ter que projetar de novo ali. Aqui. Agora sim. Agora tá? Agora sim. Perfeito. Vamos lá, então. Então, a Safras e Cifras, uma empresa que tem 30 anos, uma empresa que nasceu em 1990, fazendo gestão de custos, fundada por um engenheiro agrônomo, o nosso fundador, Siloter, que foi meu professor e do outro sócio que começou aí logo na sequência, nós começamos junto com ele, engenheiros agrônomos que tinham uma visão, e essa visão compartilhada pelo nosso fundador, de não fazer simplesmente produção no meio rural, e sim fazer gestão de custos. A maioria provavelmente não era nem nascida lá, mas nós tínhamos um período inflacionário em 1990, 91, e nós fazíamos gestão de custos no Rio Grande do Sul, na metade sul do Rio Grande do Sul, tentando transferir um pouco de tecnologia, de conhecimento para o produtor rural, que além de produzir, além de fazer as questões normais de uma produção, também se preocupasse com avaliação de custos, margem líquida, enfim, dá um cunho muito mais gerencial naquela época. Evidentemente que isto foi evoluindo, nós depois naturalmente fomos para outras áreas, né, por necessidade. Então nós lá em 1990, 91, 92, nós fazíamos gestão de custos, fazíamos ITR, INCRA, coisas que
são bastante técnicos, nós fazíamos declarações de TR e INCRA. Depois, um pouco antes da entrada do Plano Real, nós vimos a experiência de outros países que tinham estabilizado a moeda, né, estabilizado a economia com uma moeda forte, e nós vimos que se ganhava mais dinheiro, ou muitas vezes se ganhava dinheiro em economia tributária mais do que na própria atividade, ou seja, produzir, vender e gastar pouco. Além disso, com a economia tributária também se ganhava. E aí, a partir deste momento, nós introduzimos no nosso conceito de gestão tributária também. Ou seja, fazer o imposto de renda como parte do meu negócio, como parte da minha gestão econômica e financeira, mas trazendo outro fator para aumentar minha margem líquida. Depois, evidentemente, nós, com a melhoria da parte de gestão econômica e financeira, com a organização tributária, enfim, empresas bem estabilizadas, começa a passar por aquilo que é natural de qualquer empresa, né, familiar. Ou seja, os filhos se formam, independente do curso que fazem, eles muitas vezes buscam alternativas dentro da empresa, ou, enfim, buscam o seu espaço, mesmo que não seja para trabalhar, mas como sócios, e naturalmente nós migramos para o processo de sucessão familiar e organização das famílias. Hoje a Safras e Cifras atua em todo o território nacional. Nós temos mais de 1.500 clientes no Brasil. Desde outubro do ano passado, e evidentemente tivemos que dar um tempo aí, né? Nós começamos uma operação de atuação no Paraguai com produtores daquele país, com processos de governança, porque o Paraguai tem uma similaridade no tempo e nos movimentos do centro-oeste brasileiro, ou seja, os produtores lá estão na mesma geração, têm os mesmos conflitos de gerações que temos aqui na segunda e na terceira geração. Então, a Safras e Cifras, que atende o Brasil inteiro agrícola, mais o Paraguai, ela é composta por, hoje, pouco mais do que 150 profissionais esses de várias áreas. Isso é uma coisa desde que nós começamos a empresa, hoje nós somos mais de 150, em torno de 158, 157 profissionais, tanto na área de direito, como na área de contabilidade, na área de psicologia, engenheiros agrônomos, administradores, alguns economistas, veterinário, mas não do ponto de vista da parte técnica. Nós sempre pensamos em ter uma visão multidisciplinar do nosso cliente, do nosso produtor. Ou seja, quando eu penso numa solução, quando eu, prestador de serviço, penso numa solução para uma empresa rural, eu não posso olhar simplesmente uma questão tributária, eu não posso olhar simplesmente uma questão societária, eu não posso olhar simplesmente uma questão de exploração da gestão econômica e financeira. Eu tenho que ter uma visão ampla da atividade, porque isso vai impactar, como nós veremos aqui na apresentação, em todas as relações, tanto do âmbito da família, no âmbito do negócio e, consequentemente, do patrimônio. Então, esse sempre foi um princípio da nossa empresa, ter uma visão multidisciplinar. Então, esta experiência de praticamente 30 anos é que eu quero trazer um pouco para vocês e espero que isso sirva para a vida profissional de todos. A ideia proposta lá no início, na primeira conversa que o Eduardo me procurou, era falar alguma coisa de sucessão familiar. Dentro das Safras e Cifras, nós temos muito claro que um processo sucessório, ele é basicamente o que nós chamamos de gestão da continuidade. E por que gestão da continuidade? Porque nós enfrentamos atualmente um aspecto muito interessante do processo de sucessão familiar nas atuais empresas, no momento que nós vivemos. Qual é este momento? As pessoas são muito mais longevas. Aquilo que há 30, 40, 50 anos atrás era baseado em transferência de patrimônio, porque as pessoas viviam muito menos, porque as áreas ainda eram passíveis e valiam menos de divisão. Hoje, o processo sucessório é um desafio. Como dar continuidade? Existem estudos, e nós comprovamos um pouco disso na prática, mas estudos muito mais antigos do que a nossa experiência, como alguns pesquisadores e que trabalham na sucessão familiar na Espanha, por exemplo, que nós teremos neste momento, e daqui para frente, evidentemente, até 3 gerações trabalhando juntos, no mesmo negócio. Então, como que eu faço com que essas pessoas tenham objetivos em comum, absorvam a cultura, façam que a empresa tenha continuidade? E este é o grande desafio. E isto, pessoal, isto engloba a produção, isto engloba a tecnologia, isso engloba a gestão econômica e financeira, isto engloba a gestão das relações pessoais, isto engloba a gestão do patrimônio. Eu não posso mais pensar única e exclusivamente em uma só área quando eu penso em continuidade
dos nossos negócios, né? Senão nós viramos estatísticas. Para aqueles que não sabem, existem números do Brasil e o mundo é mais ou menos igual, todos rodam mais ou menos nesta mesma similaridade, aonde quase 80%, em alguns países mais e outros menos, quase 80% das empresas familiares não resistem à transição para a segunda geração. Vejam que quase 80% das empresas terminam na segunda geração. Ou elas se dividem, ou elas são vendidas para terceiros. Enfim, elas não dão continuidade na segunda geração. E este é um grande desafio. Como que nós fazemos essa continuidade? Gestão da continuidade, no nosso entendimento, ele é exatamente a visão de alguém que começou essa empresa, que desenvolveu um pensamento, que desenvolveu um negócio, que junto com ele trouxe empregados, colaboradores, como queiram chamar, pessoas que se juntaram a este sonho, a esse trabalho, a um objetivo de vida, a uma construção de um patrimônio ou de um negócio, mas principalmente uma família, e quando eu penso em continuidade, gerações. E aí vai alguma coisa muito simples, né? O que define uma empresa familiar? Eu sempre digo, o conceito é muito simples. Se eu penso em dar continuidade na minha empresa para filhos, netos, bisnetos e assim por diante, a minha empresa é uma empresa familiar. Agora, se eu não penso em dar continuidade aos meus filhos, aos meus netos, que eles deem continuidade, ela simplesmente é uma empresa mercantil controlada por uma família. Ela não é uma empresa familiar. Então, quando eu penso em gestão da continuidade, basicamente, eu estou pensando na minha família e pensando nas gerações que estão lá na frente. Mas, para que isto aconteça, evidentemente, eu tenho que ter uma visão para a empresa, no conceito de empresa propriamente dito. E aí, pessoal, não é o tamanho que importa. Qualquer negócio é uma empresa e tem que ser conduzida como uma empresa. E o maior desafio para a segunda, terceira e quarta geração é exatamente transformarmos aquele negócio que era de um único dono em uma empresa realmente, uma empresa profissionalizada. Proteção de patrimônio, para que esse patrimônio não seja dilapidado, para que ele não perca poder, não perca escala, que vocês sabem melhor do que eu, né? A propriedade, quanto menor, pior é o seu desempenho, pior no sentido de que ele vai ter mais dificuldade de ter custo baixo, a sua competitividade diminui, enfim, não perder tamanho, não perder escala. Unidade, para que não perca escala. Governança, como que eu me comunico? Como que eu faço as relações serem entendidas? E aí vai uma questão muito simples. Por que há o conflito de primeira e segunda geração? Pensem vocês, na experiência que vocês têm com os pais, com os tios, com os amigos. Como é que é a administração de uma empresa em primeira geração? Ou seja, que o dono está ali. Como é que é essa administração? Ela é uma administração autoritária, simples, rápida, porque é ele que decide tudo, é ele que faz tudo. E isso não é nem ruim nem bom, é excelente, porque ela é muito ágil, ela é eficiente. Mas o que é uma empresa em segunda geração? Como é que são as decisões? Como é que são os poderes? Não é mais eu decido, eu faço. Ah, mas se eu tenho irmãos, se eu tenho sócios, eu tenho que perguntar, eu tenho que aprender. Então, eu já não mando da maneira que os primeira geração mandavam, né? Ou eu não comando, ou eu não sou o líder da empresa daquela forma. Eu tenho que aprender outra forma de comandar, de liderar, de fazer as pessoas convergirem para o mesmo objetivo, e isso base em governança. E, evidentemente, se eu penso na geração, se eu tenho a questão de visar uma empresa, ter unidade de negócio, proteger meu patrimônio, fazer governança, naturalmente, eu estou construindo um processo de sucessão familiar. Todos vocês devem ter visto isso na faculdade, ou já leram, enfim, que o ciclo de vida dos negócios, enfim, ele introduz, ele tem um início, ele tem um crescimento, ele atinge uma maturidade e, normalmente, ele tem um declínio. Isso é o ciclo de vida dos negócios, das empresas. E quando nós falamos em empresa familiar, eu fiz uma animação aqui só para que a gente entenda muito bem a questão da transição da primeira para a segunda geração, que é o seguinte: normalmente, imaginem uma propriedade rural aí na fronteira oeste que planta arroz, tem pecuária, ou planta soja, enfim, trigo no inverno, enfim, o que ela fizer. Se estiver mais para o norte, um pouco de trigo, se não, aí mais para o lado de Uruguaiana, próprio Itaqui, mais arroz e pecuária, enfim. Como que se caracteriza o ciclo de vida do negócio? Exatamente como eu mostrei antes: início, desenvolvimento, maturidade e um pouco de declínio.
Quando a gente fala na empresa familiar, nós temos que agregar a esse desenho uma outra linha, a do dono. Porque este dono vai lá, começa o negócio, e aqui essa animação, ela ressalta exatamente isso, ou seja, ele começa a dar muita energia, ele puxa, esse negócio vai crescendo, ele vai com um empuxo da sua energia, do seu desempenho, e evidentemente, quando a gente olha para a empresa, a gente não se dá conta que está envelhecendo, que está diminuindo a nossa capacidade de trabalho, que está diminuindo a nossa capacidade de desenvolvimento, e aí o que vai acontecer naturalmente? O dono cai antes que a empresa. Naturalmente, ele arrasta essa empresa para baixo. Se ele perde a capacidade e ele não se dá conta que ele tem que oxigenar essa empresa, naturalmente a empresa vai cair junto com o dono. Normalmente o dono cai primeiro e a empresa, porque ainda tem uma gordura, vai acabar caindo depois. O que isto nos mostra? Nos mostra que nós temos que oxigenar as nossas empresas, nós temos que colocar a segunda geração, nós temos que pensar em sucessão familiar, quando exatamente nós estamos no ciclo de alta do negócio e no ciclo de estabilidade do dono. Nós não devemos pensar em sucessão familiar quando o negócio, quando os nossos pais estão muito passados, enfim, evidente, se eu não falei antes, tem que falar, qualquer momento é momento. Mas o ideal é falar naquele momento de ápice do negócio, de ápice dos donos. Por quê? Porque nós temos visto, no passar dos anos, os negócios sucessórios, né, os planejamentos sucessórios, as estruturações familiares de continuidade que mais dão certo são aquelas em que há muito tempo, existe muito tempo de convivência, de preparação e ensinamento da primeira com a segunda geração. Nós trocamos a palavra substituição por mudança de papéis, ou seja, eu introduzo a segunda geração, a gente trabalha junto, a gente coloca a energia do novo com a experiência do mais antigo, e isso traz uma oxigenação e traz uma melhoria. E isso tem várias formas de serem feitas, né? Mas isso é muito importante que nós tenhamos em mente. E claro, aí vai para todos que estão nos assistindo, né? Para o patriarca, sucessão familiar é dar continuidade. Para os filhos que estão nessa sucessão familiar, é simplesmente sucessão, é receber algo. E nós temos que mudar isto. Nós temos que entender que continuidade é fundamental para todos, para quem vai receber e para quem um dia vai passar. Normalmente, eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio, aqui eu fiz uma brincadeira, mas imagine uma família em primeira geração, o João, a Maria e 4 filhos. Esta família lá, quando os filhos são muito pequenos, não estão na faculdade como vocês, estão lá dentro de casa, um na primeira série, outro na terceira, outro no jardim de infância, não importa. Qual é a relação com o patrimônio, com as suas hectares próprias ou arrendadas? Qual é a sua gestão dos funcionários? Da relação com o comprador de arroz, de gado, de soja, com o vendedor de insumos? Qual é a sua relação com a família? É um tipo de relação. Normalmente está muito concentrado no núcleo familiar. Só que nós temos uma variável incontrolável que se chama tempo. O tempo vai chegar para todos nós, o tempo vai trazer os efeitos que normalmente e naturalmente são assim. Aquela família que começa com um núcleo familiar, ela, com o passar do tempo, ela vai desenvolver outros núcleos familiares. E aí vocês imaginem como é a relação destas pessoas com o negócio, com o patrimônio e a própria família. Como são os objetivos de vida de uma pessoa que tem 80 anos de idade, uma pessoa que tem 53 anos como eu e alguém que tem 20 e poucos anos como os que estão nos assistindo. Quais são as expectativas, quais são as relações com o risco, com a segurança? Então, imaginem convergir tudo isso sobre o patrimônio, sobre a família e sobre o negócio. Então, isto requer uma série de regras e de aspectos que nós devemos trabalhar muito bem. Então, se nós estamos pensando em continuidade, em dar seguimento a algo que foi iniciado, de construir uma relação, de construir uma solidez e, principalmente, oxigenar a nossa empresa familiar, a nossa ou dos nossos clientes, né? Porque eu sempre digo, nós não podemos não fazer parte de uma empresa familiar como filho, como pai, como primo, como genro, como cunhado, né? Mas nós podemos ser prestadores de serviço, nós podemos ter uma relação com o patriarca, nós temos que desenvolver com as outras gerações. Este processo de continuidade é fundamental para todo o ciclo em volta deste negócio. E para que isto funcione, nós temos que ter, sim, um modelo de processo sucessório muito bem estruturado.
Nós, da Safras e Cifras, por experiência, por muitos anos e muitos clientes que nós temos, nós entendemos que um modelo de processo sucessório tem 4 grandes pilares. O primeiro deles, o primeiro grande pilar, sendo redundante no que eu vou dizer, é ter o negócio como empresa. O negócio que eu digo, tanto o patrimônio como a família, mas enxergar como uma empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, e aí não é um chavão, e não é uma propaganda, e muito pelo contrário, um incentivo a fazer, mas muitas vezes a criação de uma pessoa jurídica é, sim, uma boa ferramenta. Eu sempre digo, uma pessoa jurídica é como um trator, é como um martelo. Ela, se bem usada, é excelente. Se mal usada, ela machuca e nos prejudica. Mas, sim, ela tem muitos aspectos positivos. Por quê? Porque quando eu crio uma pessoa jurídica, eu obrigatoriamente tenho que escrever regras de quem administra, de como entra, de como sai, de como apura haveres. Ou seja, eu estou regrando, eu estou falando de questões que vão influenciar no meu patrimônio, no meu negócio e também nas minhas relações familiares. Então, eu dou um cunho muito mais profissionalizado, dou sentido de empresa. Por quê? Porque, via de regra, nós somos pessoas físicas. Imagine os produtores rurais no Brasil inteiro, são pessoas físicas, a maioria. Então, onde que está escrito o que vai acontecer? Fora um testamento, né? Mas o que vai acontecer se um irmão quiser comprar do outro? Se um irmão dedicar toda a sua vida para o negócio, como é que vai regrar esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes, esse pilar, tratar como uma empresa, estruturação do negócio, pensando nas vantagens de regrar, ter publicidade, né, ao fazer um contrato, é sim um grande ensinamento e uma grande proteção para os nossos negócios. O segundo pilar tem a ver com a proteção patrimonial. Eu tenho que estar preocupado que, ao formatar as relações, os sócios não venham a brigar depois, via judicial, ou enfim, simplesmente disputarem o patrimônio, enfim, e acabam dilapidando esse patrimônio. E para isso eu tenho que ter regras muito claras da relação entre sócios com o negócio, sócios com o patrimônio, como que essas relações vão acontecer. Então eu tenho que me preocupar, sim, como proteger o meu patrimônio. O terceiro pilar é muito importante, e talvez o mais importante no sentido de nós termos muito claro o entendimento, unidade do negócio. E uma coisa é muito básica, mas muito importante. Para que eu mantenha a unidade do meu negócio, da minha lavoura de arroz, da minha pecuária, a partir da segunda geração, quando os meus filhos vêm trabalhar, depois os meus netos, que já serão primos entre si, e isto não acontece ao apertar de uma luz, nós vamos ter tempo que vai ter um pai, 2 filhos, pai e mãe, 3 filhos, daqui a pouco um dos pais pode falecer ou não, enfim, essas relações vão acontecendo ao longo do tempo. E a partir da segunda e terceira geração, como que eu mantenho a unidade? E aí nós temos que ter uma coisa muito clara, e talvez aqui não é conceitual, isso é muito real. Eu consigo manter a unidade do negócio quando eu preservo as individualidades. Ou seja, a partir lá da segunda, terceira geração, que naturalmente eu terei muito mais pessoas do que muitas vezes o próprio negócio é capaz de comportar, eu tenho que possibilitar que as pessoas tenham outras atividades. Um quer ser médico, outro quer ser professor, o outro quer ser advogado, o outro, enfim, quer ser o que for, quer morar fora do país. Eu tenho que dar essa disponibilidade de ele ter as suas individualidades, mas manter o meu negócio unido, ou seja, ele se continuar como sócio. Eu mantenho a unidade, que é tão importante. E o quarto elemento que faz com que os três, né, o quarto pilar, que faz com que os 3 pilares anteriores tenham sustentação, é a governança. Ou seja, a partir da segunda geração em diante, não existirá empresa sem governança. Por quê? Porque lá na primeira geração, o dono precisa dar resposta, comunicar a quem? A ninguém. Ele é a esposa, ou a esposa e o marido, não importa, eles se comunicam informalmente, eles têm todas as relações muito claras, porque eles fazem tudo. Mas e lá na sociedade de filhos? Como que eu faço? Sociedade de irmãos, né? Como que eu faço para ter comunicação, equidade, transparência? Eu tenho que criar formas de comunicação. Porque, naturalmente, como eu mostrei naquele desenho, era um núcleo familiar pequenininho. Todos estavam dentro da mesma casa. Com o passar do tempo, cada filho, cada filha, enfim, fez seu núcleo familiar. Então, nós teremos várias casinhas que terão vários objetivos. Aonde que eu vou unir isso? Em comunicação.
Um modelo para dar gestão da continuidade, então, e aí eu sempre gosto de dizer em 2015, 16, não recordo, o tempo passa tão rápido, né? Fomos alguns profissionais da empresa fazer um curso na Espanha sobre governança, sucessão familiar, empresas familiares, e sempre ao final do curso, e eu repito muito essa história porque me marcou muito, vinha alguém para falar 1 hora da sua experiência na Europa sobre sucessão familiar. E um dos dias veio Borja Raventós, que é um dos sócios, donos de uma empresa que se chama Bodegas Cordonil, que muitos de vocês devem conhecer os espumantes Cordonil, aquela bodega Séptima, que na Argentina é deles, eles têm bodegas na Califórnia. Essa empresa, Bodegas Cordonil, tem 500 anos. Hoje eu não sei, mas no ano do curso, eram 200 sócios de sangue, 200 sócios de sangue. E ele conta toda a história durante essa 1 hora de palestra, e a gente podia perguntar, evidentemente, mas fala da história, dos momentos, de como eles crescer e manter a família unida, enfim, desenvolve toda a história e tudo isto relacionado com a sucessão e a continuidade. Mas ele termina dizendo que o que manteve e o que mantém a empresa sob o domínio de 200 pessoas de sangue, da mesma família, unidas junto ao negócio, sócios desse negócio, em diferentes proporções, evidentemente, mas 2 coisas mantiveram essas pessoas unidas. Quais eram? Comunicação permanente, sempre comunicar, e dividendos, dinheiro. Então, a partir da 2ª, 3ª geração, o que vai manter as pessoas juntas é muita comunicação, clareza nas comunicações e dividendos. Se ele é sócio, tem direito a dividendos. E aí vai um princípio básico, né? Qual é o modelo de estruturação de uma empresa familiar? Nós temos no centro a família, o negócio e o patrimônio. Esses negócios, quando é em primeira geração, como eu já disse para vocês, imaginem um modelo de uma empresa familiar que o pai, a mãe, os filhos pequenos. Esta relação é toda dentro do mesmo núcleo familiar. Como que eu estruturo isso pensando nos pilares de um modelo de processo sucessório bem estabelecido? Primeiro, eu tenho que separar o patrimônio. Eu tenho que ter uma estruturação patrimonial. Pensem que eu quero dar continuidade do negócio. Então, eu tenho que separar patrimônio de negócio. Pensando no patrimônio que está deste lado aqui, deste desenho, eu tenho que ter uma estruturação para o patrimônio. Tanto na questão patrimonial, societária, né? Quem vai ser dono do quê? Tributária, qual é a melhor maneira de transmitir, de tributar, enfim. Como que eu protejo esse patrimônio? Como que eu crio relações sobre o patrimônio? Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar um produtor que planta 200 hectares e tem de área própria 500 hectares, né? Ele estaria protegendo seus 500 hectares e criando uma regra sobre esses 500 hectares. Então, ali ele vai escrever quem são os donos, como que eles se comunicam, se alguém quer sair, qual é a regra? Vai ter direito de preferência? Vai oferecer para um ou para outro? Vai poder vender para um terceiro fora da empresa? Qual é a regra de entrada? Qual é a regra de saída? Qual é a regra de sucessão? Se alguém quiser entrar, não. Se alguém tiver o direito de entrar, nós vamos aceitar os cônjuges, vamos aceitar os filhos? Como que isto está regrado? Então, eu vou escrever tudo ali nesse patrimônio, prevendo o quê? Aquilo que nós falamos anteriormente, o sentido de empresa e a proteção patrimonial. Por outro lado, eu tenho que estruturar o meu negócio. Então, imagine esse mesmo produtor plantando 200 hectares, ele vai ter um regramento para o negócio, que pode ser que ele tenha 3 filhos, 4, não importa, e que um filho venha trabalhar com ele. Qual é a regra deste negócio? Qual é a regra que vai acontecer? Então, se eu me desenvolver, como que eu vou remunerar? E aí vai uma experiência, ou pelo menos uma constatação do que a gente vivenciava até pouco tempo atrás, né? Normalmente os filhos saíam da faculdade e iam trabalhar com os pais. Normalmente, né? Isso tem mudado, mas normalmente ia trabalhar com o pai, não era acertado se ia ter salário, não era acertado se ia ter férias, não era acertado se ia ter remuneração variável por resultado, e o filho ia trabalhando, o negócio ia crescendo. Nós nos deparamos em algumas vezes, eu vou contar um exemplo, e quero que vocês me ajudem a avaliar esse exemplo.
Nós tivemos um caso, uma vez, de uma família com 4 irmãos, onde um irmão mais velho se formou, coincidentemente, em agronomia, um segundo irmão, poucos anos depois, se formou em outro curso afim da área agrícola, os dois trabalhando com os pais, saíram da faculdade e foram trabalhar, já acompanhavam os pais, depois uma filha, e depois um outro filho que veio, como a gente chama aqui, que vocês nem devem saber o termo, mas já escutaram certamente, que é o temporão, né, que é a rapa do tacho, 10 anos mais novo que o terceiro filho. Enfim, e o negócio foi crescendo. Quando eles começaram a trabalhar com o pai plantava em torno de 300 hectares de arroz. Os filhos muito bons, evidentemente nós somamos 3 pessoas, o pai e mais 2 filhos muito capazes, muito empreendedores, muito empresários, e o negócio foi crescendo. Nesse meio tempo, e vocês na faculdade certamente não veem essa realidade, e aí vai uma brincadeira, mas no negócio rural a gente vai pegando CPF de um, de outro, aí financia, aí tributariamente me interessa comprar no nome de um filho, para fazer despesa, aí para não pagar imposto de renda eu compro o nome do outro filho, e vou fazendo aquela salada de fruta, e os negócios vão crescendo. Eu não me preocupo com o regime de casamento, enfim, mas não vem ao caso. Porém, este negócio foi crescendo. E aquele filho que entrou lá 10 anos depois, ele se formou numa área que não tinha muito a ver, mas veio trabalhar na parte administrativa da empresa, como 15 anos depois dos filhos estarem tocando com o pai, e o negócio já estava acima de 2.000 hectares de plantio, já comprando várias áreas, né, crescendo o negócio. E aí, infelizmente, falece o pai. Neste momento, o que acontece quando o regime de casamento é de comunhão universal de bens? A mãe é dona de metade, e a outra metade ficou dividida entre os 4 filhos, 12,5% para cada um. E aí, nesse momento, tem 2 coisas que acontecem. A gente transfere poder econômico e poder político. Ou seja, quando eu recebo uma herança, eu tenho poder econômico, porque eu recebi aquele bem, 12,5% de alguma coisa, e evidentemente, se eu tenho 12,5% daquela área, daquele negócio, eu tenho poder político. O que é poder político? Eu posso decidir se eu quero plantar, se eu quero dar ele garantia, se eu vou assinar para tomar um financiamento. Só que esse não era o problema. O problema foi o seguinte: os 2 filhos que trabalharam com o pai fizeram o negócio sair de 300 e poucos hectares para mais de 2.000 e compraram várias áreas nesse meio tempo, entendiam que não poderia ser em partes iguais a sucessão. E os outros entendiam que sim. Quem está certo? Quem trabalhou teria direito, quem não trabalhou diz que não teve oportunidade. Talvez não exista o certo nem o errado. Ele vai ser o que está lá no direito. Mas certamente isto não foi regrado lá no início. Então, esta regra lá no negócio é muito importante que nós venhamos a fazer. Qual é o modelo de negócio? Vai ter salário, vai ter remuneração variável? Qual é a perspectiva, qual é o crescimento? Isso é muito importante. Então, nós regramos patrimônio, regramos negócio, e evidentemente a gente tem que falar da família. Nós temos que criar um protocolo, um acordo familiar, onde vai dizer qual é o regime de casamento que nós vamos indicar para os nossos filhos. O que isso impacta no negócio, no meu patrimônio, no meu negócio? Como é que nós vamos regrar os incentivos se o meu filho vier trabalhar? Pagamento de faculdade, pagamento de curso, pagamento de viagem. Onde é que eu escrevo essas coisas que não são do negócio nem do patrimônio, mas são sim das relações familiares? Onde que eu escrevo? Eu escrevo num protocolo familiar. Então eu estou dando tratamento para o patrimônio, para o negócio e para a família. Cada coisa escrita, discutida. E aí vai uma dica muito importante. Não é o estar escrito que é importante. Ele é fundamental, mas não é o importante. O importante é exercer o modelo. Então, estruturei patrimônio, estruturei negócio, estruturei família. Só que para tudo isso funcionar, eu preciso de controladoria. O que é controladoria? Números. São os números. Eu tenho que ter controle de custo, eu tenho que ter controle dos meus impostos, eu tenho que ter números, eu tenho que ter controle econômico e financeiro. Sem isto, nenhuma relação se sustenta. Para que eu preciso ter controladoria? Para ter planejamento tributário anual. Para vocês terem uma ideia, hoje, a média de incremento de margem líquida com economia tributária, na média dos nossos clientes, vai em torno de 30%. Ou seja, se eu tenho uma margem de 35% na minha atividade, eu consigo passar essa margem para mais de 40%. Eu aplico mais 30% em cima dessa margem com economia tributária. Vejam como a economia tributária é muito importante.
Eu sempre brinco, né? Tem 3 maneiras de não pagar imposto. A primeira delas, o sonegador, que acha que está ganhando, que está cometendo um crime, e ele vai ser pego. E tem que ser pego, porque senão ele é desleal com os outros. E o dia que ele for pego, ele vai perder tudo que ele achava que tinha ganho. O outro é aquele produtor que está sempre crescendo, ou seja, ele aumenta mais 100 hectares, mais 30, mais 40, ele está sempre aumentando compra de insumos, algum maquinário, contra a produção do ano anterior. Então, ele, evidentemente, está tendo menos receita contra um crescimento. Então, no imposto de renda, ele não vai pagar imposto. Mas um dia ele vai atingir a sua matriz produtiva e aí vai pagar imposto. E nós temos que saber que maneira não pagar imposto. E o terceiro e pior é aquele que não tem margem do negócio. E o problema dele não é imposto mesmo. O problema dele é que ele vai quebrar porque o negócio não é rentável. Então, eu tenho que ter, sim, uma controladoria para fazer planejamento tributário para ganhar dinheiro, aumentar minha margem. A outra, para ter demonstrativo de resultados econômicos. Quantas propriedades que vocês conhecem que tem um demonstrativo de resultado anual, onde apresenta qual é o meu VBP, qual é o meu custo, qual é a minha margem líquida, qual a atividade que eu estou ganhando dinheiro, qual é a atividade que eu estou perdendo dinheiro, enfim, qual é o meu ponto de equilíbrio, aonde que eu tenho que ter isso? Para que eu tenho que ter isso? Para que eu possa me comunicar com a minha gestão, ou seja, se eu não tenho números, como é que eu decido se eu vou aumentar a área ou vou comprar um trator? Pelo preço? Preço é uma variável incontrolável e não somos nós, muito menos, que controlamos. Então, eu tendo números, eu entrego ao meu gestor ou ao meu comitê gestor, seja lá o que eu tiver, para ele decidir em cima de números, em cima de informações e coisas fidedignas, rápidas e confiáveis. E, principalmente, para que eu fale com a família, para que eu apresente números, para que eu tenha prestação de contas, para que eu tenha transparência. Então, vejam, que a controladoria é base para as relações do patrimônio, para as relações do negócio e principalmente para manter a família informada. Como está o nosso negócio, quanto que a gente ganha, quanto que a gente perde, como está o equilíbrio das nossas atividades. Por quê? A partir da segunda, terceira geração, por que as pessoas ficarão meus sócios no patrimônio? Se eu não tiver números, não tiver atrativos para esse. E muitas vezes nós achamos que dividir é a melhor solução. Hoje, quanto custa dividir uma propriedade? Quanto eu vou pagar de imposto? Como é que eu divido água? Como é que eu divido área boa e área ruim? É fácil eu dividir uma farmácia, um prédio, uma fábrica. Isso é fácil. Mas como é que eu divido uma propriedade rural que tem uma área que é muito boa, um solo muito fértil, uma área inaproveitável, uma reserva legal, uma área tem boa água, outra pega inundação, uma tem pedra, outra não tem pedra. Como é que eu divido isso? Como é que eu faço com que isso seja um modelo rentável? Então, eu tenho que prever a unidade do meu negócio. E isto serve para eu manter a unidade do meu negócio. Pessoal, eu falei 37 minutos, espero não ter sido extremamente cansativo, porque nesses webinars, né, nós não temos a interatividade, então simplesmente é um derramar de informação, mas espero ter transmitido um pouco da experiência das Safras e Cifras, e eu estou aberto aí, Eduardo e as outras pessoas que estiverem, para a gente responder alguma pergunta, enfim, para que nós possamos bater um papo nesses 10 minutos que resta aí do nosso encontro. Tá bem, Eduardo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Queria deixar aqui meu boa noite, né? Infelizmente tivemos alguns probleminhas ali de conexão, mas estamos aí, correndo risco. Queria agradecer por essa excelente palestra. A gente pôde acompanhar ali quase todos, sobre uns minutinhos de atraso, e parabenizar, né, mais uma vez. Excelente debate quanto, eu digo assim, talvez ao dimensionamento, né, aquelas pessoas que talvez cruzam por certas dificuldades, quanto à sucessão, quanto à gestão de propriedades. Agora eu passo a palavra para a minha colega Laura, que vai nos dirigir aos questionamentos. O pedacinho que a gente conseguiu olhar foi excelente. O senhor é bem didático. Acho que o pessoal pode aproveitar bem. Eu também acho muito importante essa discussão, porque geralmente para
nas famílias, assim, é bem complicado, né? Conseguir gerir o negócio mesmo. Tem desavenças também em tudo que é parte de família, é bem complicada essa parte. Eu acho muito interessante mesmo, foi excelente. Vou assistir de novo, novamente. Também já digo para quem não conseguiu ver, assista novamente, vai ficar disponível no nosso canal. Não sei se tem algum questionamento. Acho que o pessoal deu boa noite ali. Eu tenho um. Parabéns pela palestra, Gustavo. Foi realmente uma questão. Essa questão de sucessão familiar sempre é um problema, principalmente, eu digo em meu nome agora, aos jovens que estão no campo, né? Eles tentarem assumir uma propriedade rural que os pais coordenam, ou que os avós, ou que os tios, enfim, e eles não têm tanta oportunidade em dar sequência no trabalho que vem sendo desenvolvido nessa propriedade, principalmente pelo fato de não terem uma oportunidade. Eu tenho um questionamento se tem um momento ideal para transferir essa empresa de geração para geração, ou se, como no exemplo que foi citado ali, que infelizmente o pai teve que falecer para ocorrer essa divisão e de passar as responsabilidades de uma geração para outra. Você tem um momento ideal disso acontecer, ou é quando a propriedade já tá decaindo de produção? Eduardo, não existe um tempo, e uma coisa muito importante, né? Se eu passei essa ideia, eu quero reforçar que não é o sentido não é transferência. Nós não devemos pensar em quando transferir. O que nós temos que pensar e construir juntos é a entrada das novas gerações, para que isso seja um processo transitório. A transferência vai acontecer naturalmente por uma sucessão ou por uma liberalidade dos pais. Pensem que, quando a gente olha lá para cima, para os nossos pais, tem duas coisas que nós não podemos mexer. Não podemos, porque aí qualquer processo sucessório está fracassado, que é poder e dinheiro. Se nós imaginarmos que nós vamos tirar o poder dos nossos pais e tirar o dinheiro, e quando estou falando dinheiro, não estou falando na moeda, né? Eu estou falando no sustento, na segurança, nós botamos esse nosso negócio todo a perder. Então, a transferência, ela é uma consequência da construção. Ou seja, eu tenho que imaginar que a transferência, ela vai acontecer sim, mas ela vai acontecer quando eu tiver garantido para os pais a segurança ad eterno, quando eu tiver, sim, formado um sucessor, porque o pior negócio, e aí 80%, é mais de 80%, não resiste à segunda geração, por quê? A estatística mostra 25% das empresas que não chegam na segunda geração, 25%, é por despreparo dos sucessores, ou seja, o filho, a filha é atirado ali para administrar o negócio sem se preparar, sem ter tido tempo de ser provado no cargo e sem ter tido nenhum acompanhamento. O negócio vai à bancarrota, ele acha porque ele tem o sangue do pai que ele vai produzir. Não é assim. Produzir e ser o gestor depende de um monte de outras questões que não é só conhecimento. E 60% dos problemas de não chegar à segunda geração é por falta de comunicação, por falta de entendimento. Então, vejo que 85% dos problemas que a gente tem, que não consegue ir adiante, é porque nós não nos preparamos e não nos comunicamos. Então, a transferência, pensem nisso, é uma consequência. O que nós temos que lutar e temos que abrir os olhos dos nossos pais é o quê? Olha, nós vamos ficar velhos. Eu fiquei velho, vocês ficarão velhos. Todos nós, é um ciclo da vida. E, naturalmente, as empresas ficam velhas junto com os donos. O que nós temos que evitar é que elas fiquem velhas junto com os donos. E nós temos que entender, olha, nós podemos entrar, nós podemos contribuir. E como eu disse ali, falando, e é uma realidade que eu vejo todos os dias nesse Brasil afora, eu viajo o Brasil inteiro, eu sou responsável por Distrito Federal, Paraná, São Paulo e o Projeto do Paraguai, conjunto, evidentemente, com uma equipe que toca, eu sou só, fico lá falando, mas
O que a gente constata? Que este processo sucessório ele dá certo quando há essa entrada dos filhos num espaço. E aí vocês citaram uma coisa que eu tenho um entendimento um pouco diferente. A oportunidade não é dada. A oportunidade é uma consequência de uma confiança conquistada, de uma entrega. Se eu começo a trabalhar, se eu começo a entregar, se eu começo a participar, eu vou conquistando espaço naturalmente. Então, esse entendimento de entrar, de fazer com que venha trabalhar juntos, de questionar os pais, o que nós vamos pensar para esse nosso negócio? O que nós vamos fazer daqui a 10 anos? Onde nós estaremos daqui a 10 anos? A terra vai estar produzindo, certamente. Mas quem vai estar produzindo ali? Nós estaremos ali? Como que nós estaremos? Nós estaremos 10 anos mais velhos. Estaremos já formados há algum tempo. Como é que nós vamos administrar isso? Então, imaginem que o objetivo de vocês, como sucessores, é a formação, é entrar no negócio. Não pensem, e se eu deixei essa ideia, eu retiro, não é a transferência que é importante. A transferência é uma consequência. Ela é uma consequência. E ela vai acontecer quando os pais, evidentemente, se houver um falecimento, não é planejado, evidentemente. Mas a transferência só vai acontecer quando os pais se sentirem seguros. E seguros quanto ao quê? A não perder poder e dinheiro. Enrolei vocês, mas não respondi objetivamente. Não. Respondido sim. Ali, a Laura, não sei se quer comentar. Vou ler o questionamento. Isso. A Rosana perguntou, e quando começar esta conversa? Hoje. Porque ontem a gente não consegue fazer, né? Mas começar hoje. Começar o quanto antes. Essa conversa tem que existir. E vocês são uma geração que vocês têm a oportunidade que eu, na minha geração, não tive. Eu nem tomava mate com os meus pais para ver como eram as coisas. Os meus filhos, eu tenho filhos, evidentemente, a conversa é aberta, existe um diálogo muito mais transparente. E não é porque não existia diálogo antes, é que as pessoas não eram preparadas para dialogar. Hoje está muito mais fácil. Então, quando começar? Hoje. Começar a conversar. E isso é uma sementinha que a gente planta. O começar a conversar não é que eu vou fazer amanhã, mas eu planto uma sementinha. Pode ser que a primeira reação dos nossos pais seja: o quê? Estás querendo me matar? Tu acha que eu vou morrer amanhã? Talvez seja essa a resposta. Não. Mas ali vocês já plantaram uma sementinha. Uma sementinha de pensar no futuro de vocês como profissionais, né? A Rosana que fez a pergunta. Então, a hora de começar é hoje. É começar a conversar sobre o tema. Porque nós temos que conversar sobre sucessão familiar da mesma forma que nós falamos sobre qual é a fórmula de adubo que nós vamos fazer. Vamos adubar NPK, vamos fazer, vamos fazer fósforo só, depois cloreto, não interessa, que semente nós vamos usar, que ciclo. Nós temos que conversar também sobre sucessão. É a mesma atividade. É o mesmo que produzir, que vender, que comprar. A sucessão está presente em qualquer empresa familiar. Comecem hoje. Até essa conversa é bem importante, né? Também o senhor acredita que a gente conversando com os pais e mostrando para eles que o método que a gente quer utilizar é eficiente, talvez na prática mostrando que ele é, no caso, eficiente, assim, lá eles acreditem também, talvez, na ideia, as oportunidades, que nem o senhor disse, que o importante é a gente colocar a mão na massa e mostrar que é capaz de fazer, né? É isso aí. Eu vou ler um questionamento do Vitor Barcelos para o senhor. Boa noite, excelente palestra. Tenho um questionamento. A sucessão familiar, em alguns casos, dá certo, porém, em alguns casos, temos um cenário diferente, onde os lucros vão decaindo com o tempo e chegando a um ponto crítico, onde ocorre a quebra da propriedade. Na sua opinião, qual o principal motivo disso ocorrer? E, em muitos casos, o pai não deixa os filhos participarem de tomada de decisões importantes no âmbito dos negócios. Seria esse um fator determinante no sucesso da sucessão familiar? Uma boa noite. Boa noite, obrigado pela pergunta.
A não condução de um processo sucessório, ele normalmente reflete em lucros, em perda de competitividade, e naturalmente essa perda de competitividade vai diminuir margem líquida, ou seja, vai faltar dinheiro, e o negócio vai começar a decair. Normalmente acontece isso. E é um problema sério. Nós temos muitos exemplos positivos, muitos exemplos dentro dos nossos clientes de processos sucessórios de altíssima qualidade, onde os filhos entraram com a dificuldade de entrar, com a não aceitação dos pais, com a desconfiança, normal, super normal. Mas com o tempo vão galgando espaços, conquistando confiança, e hoje são empresas altamente competitivas, aumentando margem líquida. A gente consegue juntar muita coisa em elementos de família. Qual é o melhor funcionário de uma empresa qualquer? É o familiar. Quando a gente faz uma análise SWOT de uma empresa, os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a gente analisa uma empresa familiar comparada a uma empresa mercantil, a gente analisa assim, visão de longo prazo, ou seja, que dá segurança das pessoas continuarem juntas. Quem é que tem mais poder disso? A empresa familiar ou a empresa mercantil? A empresa familiar, porque eles vão ficar ali sempre e enxergam longe. Confiança plena. Onde é que eu tenho confiança plena, cega, dentro da família, da empresa familiar? Isso é um ponto fortíssimo. Na empresa mercantil, existe confiança, mas ela é muito ligada a negócio. Comprometimento, sacrifício, dedicação. Onde é que eu tenho isso? Não tem sábado, não tem domingo, não tem férias. Onde é que eu tenho? Na empresa familiar. Na empresa mercantil, chegou sexta, 6 da tarde, fui. Então, qual é a empresa que tem maior competitividade? Evidentemente que se eu não trato isso, todos esses pontos fortes se tornam em pontos fracos. Desconfiança, frustração, rancor, mágoa. Ok, mas vamos pensar nos pontos fortes. Ao ser extremamente competitivo, as oportunidades. Porque imaginem o Brasil. O Brasil vai acontecer uma coisa inacreditável nos próximos 10, 15 anos. O Brasil teve na década de 80, que muitos de vocês não eram, muitos não, 100% dos que estão aqui não eram nascidos, uma migração de pessoas do sul do Brasil para o centro-oeste brasileiro. Pessoas que saíram por falta de espaço nas suas propriedades, por ter 10 filhos, 15 filhos em 6 hectares, 3 hectares, e foram desbravar esse Brasil. E fizeram o centro-oeste brasileiro o que é hoje. Mega empresas, mega empreendedores. Mas qual é a característica e o que vai acontecer? Mais de 90% desses produtores todos estão na faixa de 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, variando entre 65 e 75 anos, com a segunda geração presente ou não. Nós teremos a maior mudança de geração que um país já pode ter visto ao mesmo tempo. Porque todo o centro-oeste brasileiro foi na mesma idade, no mesmo tempo. O que isto é do ponto de vista de uma análise SWOT? Oportunidade e ameaça. Para aquelas empresas que tiverem implementado a governança, a sucessão, são estruturadas, reoxigenaram as suas empresas, vai ter um mar de oportunidade de empresas que não vão conseguir fazer sucessão, vão ter que vender, vão ter que arrendar e vão ter que diminuir. Então, não há dúvida, a empresa que tratar a sucessão familiar como uma parte da sua gestão, daqui a 15 anos, escrevam o que eu estou dizendo, será uma mega empresa, mega, independente do tamanho que ela é hoje. Porque ela tem o fator que os outros não têm. Ela oxigenou, ela aumentou a sua capacidade de gestão, porque ela tem mais pessoas na gestão, e ela se torna muito mais competitiva. E aí as oportunidades vão cair no colo. E o número de oportunidades é muito maior do que o número de pessoas que poderão pegar essas oportunidades. Isso é matemática. Então, com isso, eu respondo o fato de que sucessão é fundamental para a sobrevivência das empresas no futuro. Sem nenhuma dúvida. Muito obrigada pela sua resposta. Acredito que não tenha mais nenhum questionamento. Não sei se quiserem mandar suas perguntas, podem mandar aqui pelo chat. Não sei se os guri querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Não, da minha parte era isso. Não sei se o Lucas talvez, senão já partimos para o encerramento também. De minha parte, também. Eu queria... É que eu vou ter que sair, eu tenho um outro compromisso agora. Eu queria agradecer, parabenizar vocês
pela iniciativa. É importante trazer outros temas que não sejam adubação, semente, que são muito importantes, tecnologia, agricultura de precisão, mas que também é a dura vida normal. Não é só plantar e colher, nós temos que tratar também das nossas famílias, da sucessão e das gerações. Então, parabenizar vocês pela iniciativa. A nossa empresa está à disposição, o que precisarem, enfim. Tem as nossas mídias, enfim, site, Instagram, Facebook, podem se comunicar por lá. Enfim, estamos à disposição. Eu vou sair agora, deixo um grande abraço para vocês, um bom final de semana e sucesso aí nas empreitadas que cada um escolher, tá bem? Tudo de bom para vocês. Certo, Nós que obrigado, agradecemos. boa noite. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Então, acho que agora eu posso passar a palavra para o Eduardo, que ele vai fazer o encerramento e o agradecimento. Muito bem, então, boa noite a todos novamente que estão presentes aqui, que não estavam no início. Gostaria de encerrar esse evento agradecendo a cada um dos integrantes do CEAL que participaram ativamente de todas as etapas desse evento, para que conseguíssemos fazer esse evento tão grandioso e importante para os nossos colegas discentes. Agradecer aos professores Daniel Fonseca, coordenador do curso de agronomia, ao vice-coordenador Alexandre Russini, aos professores Guilherme Ribeiro e o professor Eduardo Azevedo, todos eles pela idealização desse evento, aos professores Bruno Fraga e Anderson Weber, pelas recomendações de palestrantes que nos auxiliaram, a todos os nossos 10 palestrantes que enriqueceram nosso evento com novidades, tecnologias, formas de pensar e grandes conselhos que certamente agregaram muito ao nosso conhecimento. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes, alunos, professores, técnicos, produtores e a comunidade em geral que prestigiou o nosso evento. Tenho certeza que cada uma das palestras que pensamos em trazer foi com a finalidade de agregar a cada um de vocês o melhor do conhecimento em cada uma das áreas. Ficamos imensamente gratos pelos elogios que recebemos durante a execução desse evento e tenho certeza que em um próximo estaremos ainda mais preparados e com a ajuda de cada um de vocês faremos outro grande evento. Em meu nome, em nome do CEAL, o meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos e a todos os palestrantes também e a ajuda dos professores. Boa noite a todos. Agradeço imensamente